Olá a todos, eu sou Fábio Goulart, da página filosofiahoje.com, também conhecido como um cara que filosofa na cozinha. E no vídeo de hoje eu gostaria de trazer uma dosezinha de reflexão sobre o terrorismo e principalmente sobre os comentários que têm sido feitos após esses atos bárbaros que aconteceram na França. Assiste até o final, roda a vinheta! Primeiramente, eu quero dizer que desde que eu criei a ideia do Uma Dose de Reflexão, minha intenção era trazer vídeos, vamos dizer assim, com menos aprofundamento, justamente para causar a reflexão no meu público. Depois disso, eu acabei me afastando um pouco dessa ideia, meio que com medo de errar, de falar coisas que depois eu mudasse de opinião. Eu estava um pouco inseguro, mas hoje, com o meu crescimento intelectual, eu acho que eu posso e eu devo arriscar. Eu não vou dizer errar, Eu gostaria que eu não errasse nunca, mas somos humanos e erramos. Então, o que eu vou falar nesse vídeo tem muito mais a ver com a minha opinião. Eu não tenho um senso crítico tão profundo sobre o assunto, a ponto de ser um especialista. O que eu quero é que pensem como eu, mas que apenas pensem, reflitam um pouquinho sobre esse assunto. Primeiramente, eu acho que o que me motiva a fazer esse vídeo é ter visto alguns comentários nas redes sociais, comentários de gente que eu considero inteligente, gente formada, normalmente com bom senso, mas dizendo que os atentados são culpa do capitalismo. Me desculpa, mas eu não tenho motivos para acreditar nisso. Quando o Estado Islâmico, por exemplo, ataca o norte do Iraque, na região onde ficam os curdos, que é rica em campos de petróleo, para roubar esse petróleo e financiar o terrorismo, aí sim a gente pode dizer que são atentados que envolvem questões do capitalismo. Agora, o atentado em Paris, a bares, um show de rock, um estádio de futebol, eu acho que está muito mais ligado à questão do estilo de vida francês, ocidental, cristão, liberal, sei lá como você queira chamar, do que propriamente a questão do capitalismo. Então, ter visto esse tipo de comentário me abalou assim, mas o que exatamente esse pessoal está querendo dizer? O que temos que pensar sobre o terrorismo é que esse é um problema complexo, e que não são soluções simples da esquerda ou da direita que vão acabar com esse problema. É algo ainda mais complexo que a desigualdade social. O terrorismo pode surgir num lugar onde não haja tanta desigualdade. O terrorismo pode surgir em qualquer lugar. Ele está muito mais ligado ao radicalismo, que pode ser religioso ou não. Um belo exemplo são os school shooters nos Estados Unidos. Tem dezenas de casos todos os anos que entra alguém, muitas vezes não é afiliado a nenhum tipo de facção, e assassina crianças, professores dentro de escolas e universidades. A questão do terrorismo ela consegue ser mais complexa que a questão do capitalismo em si. É como se fosse uma hidra. Você se lembra lá nos mitos homéricos, tinha a hidra, uma espécie de monstro com várias cabeças, e aparentemente as cabeças atacavam, era bem fácil derrotar cortando as cabeças. Só que quando cortava a cabeça, nascia duas no lugar, não era nenhuma, nascia duas no lugar. Este mito da hidra, ele se encaixa, a meu ver, nessa questão do terrorismo. Veja bem, o Estado Islâmico, segundo contam especialistas, ele surgiu mais ou menos do seguinte: na região do Iraque, eram várias etnias que disputavam, e tinha o general, o ditador, não sei qual exatamente era o título dele, Saddam Hussein, que oprimia todo o povo do Iraque e, na base da força da repressão, meio que evitava a explosão daquele caldeirão étnico que era aquele país. Com a invasão americana e a execução do Saddam Hussein, esse caldeirão explodiu. E mais ou menos assim se deu a origem do Estado Islâmico. Um grupo que visava principalmente dominar aquela região
e foi dominando e conseguindo cada vez mais dinheiro e até apoio e treinamento do próprio Ocidente. E isso vai incluir Estados Unidos, França e outros países. Por quê? Porque esses, então, radicais, eles se opunham aos governos ditatoriais da região. Como, por exemplo, o Assad, o ditador Assad, a família Assad, na Síria. Então, esses radicais se opunham a esses ditadores e, por isso, recebiam o apoio do Ocidente. Só que não demorou muito, eles foram se estabelecendo. Eu vi um dado que dizia que em 2012 tinha mais ou menos 2.000 coligados no Estado Islâmico, e que em 2013 esse número já pode ter chegado para 20.000, que é um verdadeiro exército. O número é esse que não parou de crescer, mesmo com muitas mortes, né, nos confrontos da Síria, por exemplo. Até porque se há uma característica no soldado do Estado Islâmico, é que quando ele entra no confronto, ele não tem nenhum apego à sua vida, então ele vai lutar até morrer, se for o caso. Então muitos morrem em combate e mesmo assim o grupo não parou de crescer e iniciou recentemente ataques aí ao Ocidente. Se queremos realmente acabar com esse problema, a gente tem que procurar uma solução mais profunda, não basta ficar cortando as cabeças, como foi feito recentemente com o bombardeio e morte do terrorista Jihad John, que era justamente aí uma figura de classe média, europeu, que através das redes sociais fez contato e foi ao Oriente Médio, justamente assumiu uma posição de comando no Estado Islâmico e era o responsável pela execução cruéis, muito cruéis, de decapitação até afogamento numa jaula, né, coisas bárbaras, de ocidentais que eles consideram como inimigos. Eu vi gente culpando a religião islâmica. Não é por aí. A religião islâmica sim tem sua culpa, assim como a cristã tem sua culpa, a judaica tem sua culpa. Por quê? Porque ela abre porta para o radicalismo, e é esse realmente o culpado. Se há religião, mas há bom senso, não há terrorismo. O terrorismo começa a surgir a partir da falta de bom senso que alguns fiéis têm. Aliás, aqui no Brasil tem faltado muito bom senso a políticos que representam, por exemplo, os evangélicos na bancada evangélica. Claro, eles ainda estão longe de organizar algo tão terrível como um jihad islâmica, um Boko Haram, alguma coisa do tipo, mas eu não duvidaria, porque o grande risco está no radicalismo, não na religião. Galera, em hipótese nenhuma, a gente pode culpar as vítimas, principalmente as vítimas do terrorismo, que são pessoas que estavam ali indo no show de rock, comendo, tomando um café num bar ou indo no jogo de futebol. Eu vi gente culpando, dizendo que a culpa de ter esses ataques foi por causa das incursões francesas na Síria, por causa das ações francesas no Afeganistão, no Iraque, dizendo que a culpa é da França e não a culpa dos terroristas. Gente, eu sempre achei ridículo isso de culpar a vítima, culpar a mulher pelo short curto por ser estrupada, culpar o velhinho por ser distraído, por ser assaltado. É ridículo isso. Mas no caso do terrorismo é ainda pior. Ninguém fez nada para ser vítima, ninguém, não é por ir num show de rock pesado, num jogo de futebol, que você está fazendo algo para ser assassinado. Ok, de fato, a França ataca o Oriente, a França ataca a Síria, o Iraque, o Afeganistão, mas isso não é justificativa. Barbárie não justifica barbárie. A barbárie que eles fizeram no Oriente não justifica a barbárie feita no Ocidente. A gente tem que pensar além disso, tem que ter uma visão mais ampla sobre o assunto e sobre a realidade, sobre o mundo que vivemos. Sem dúvida, o Ocidente erra e errou feio. Estados Unidos e França, principalmente, ao financiar esses grupos radicais para ajudar a derrubar ditadores da região, sem perceber o radicalismo deles, logo se voltaria contra eles, né? Até que eu me lembre, tinha uma questão que a Rússia, o Putin até tinha se declarado, que na questão da Síria ele estava a favor dos ditadores Assad, porque esses meio que na base da repressão e tudo mais, mas evitavam a explosão daquele caldeirão. Enquanto isso, Estados Unidos, França e outros países financiavam os grupos de rebelde para uma suposta liberdade aí da Síria, que na verdade tinha sim interesses econômicos, por exemplo, dos Estados Unidos, da França e etc.
Claro que essa atitude da França ou dos Estados Unidos poderia ter dado muito certo, mas não deu. A Síria virou o caos que virou, com mais de 200 mil mortos, e aquela barbárie ocorrendo ali na Síria, não muito difícil ia ficar ali, ela respingou. A violência é assim, ela não fica concentrada, ela respinga, né? À sua volta está agora respingando na França e provavelmente, infelizmente, vai respingar em vários outros países ocidentais. Essa questão do respingo da violência, a gente pode pensar aqui a nível de Brasil. A gente tem quase 60 mil homicídios num ano, sendo que a grande maioria, em torno de 80% e 85% das vítimas de homicídio, tem algum envolvimento com o crime, né? Só que daí, se você pensar a quantidade de pessoas aí que não têm nenhum envolvimento, que morrem por bala perdida, latrocínio e tudo mais, é o respingo, por exemplo, dessa violência urbana que a gente tem concentrada, principalmente ligada ao tráfico de droga. Lá no Oriente, ligado ao terrorismo, o respingo já estava por toda a região, por exemplo, da África, do Oriente Médio, da Ásia, e agora chegando à Europa. Não sabemos quanto tempo vai demorar até cruzar os mares e chegar na América. O fato é que não sabemos exatamente como acabar com o terrorismo, como derrotar essa hidra. Mas a gente sabe que cortando as cabeças não adianta. Corta o Saddam, corta o Assad, surge o Estado Islâmico, corta e assim vai, Al-Qaeda, Boko Haram e diversos outros grupos terroristas. Então não basta só cortar a cabeça da hidra. É necessário pensarmos uma outra solução que, de fato, no momento a gente não tem. Se tivesse, já teria colocado em prática. E por que não contra-atacar? Por que não invadir a Síria, invadir o Iraque novamente, ir lá e caçar esses terroristas? Bom, acho que já ficou claro, isso é cortar a cabeça de hidra. Nasce duas no lugar. Além do mais, quando um país laico, democrático, estruturado, age assim com a invasão, com a guerra, com a barbárie, ele está agindo exatamente como os terroristas gostam. Exatamente como os terroristas gostariam que esses países agissem. Ou seja, tratando-os como diferente, não como iguais. Tratando-os com ódio, não com respeito. Então esse contra-ataque ao terror tende a ser sempre mais desastroso do que bolar uma outra estratégia que busque primeiramente a paz através do bom senso. E por fim, eu gostaria de falar da questão da compaixão seletiva, que é um conceito que eu vi as pessoas postando e que, cacete, eu acho completamente ridículo. Compaixão seletiva, não existe isso, assim como não existe tesão seletivo. Você não escolhe por quem você sente tesão, quando vê você está sentindo. A mesma questão é a compaixão. Se sentimos menos compaixão com as mortes trágicas após o rompimento da barragem Mariana, isso é uma mensagem que está sendo passada. Eu, particularmente, me senti muito abalado com o que está acontecendo em Minas Gerais, mas eu me senti mais abalado ainda não pelo que aconteceu na França, mas pelo aquilo que aconteceu no Quênia, que estudantes de uma universidade, ou seja, pessoas assim como eu, que acreditam na ciência, na filosofia, foram assassinados pelo Boko Haram, em torno aí de uns 140 estudantes brutalmente assassinados dentro da universidade. Isso me abalou muito. E também os estudantes de filosofia e sociologia, um ônibus inteiro, né, no México, que foram assassinados pelo tráfico de droga e o envolvimento do governo local. Isso me abalou muito. Por quê? Porque eu me identifico com os estudantes lá do Quênia. Eu me identifico com os estudantes de filosofia e sociologia no México. Isso me destruiu de uma maneira gigantesca por dentro. Me destruiu muito mais do que o que aconteceu em Mariana, do que aconteceu em Paris. E não é eu que escolho isso. Eu não faço seleção dessa compaixão. Simplesmente acontece porque eu me identifico mais com aqueles. Talvez as pessoas que se compadeceram mais com o que aconteceu em Paris do que aconteceu no Quênia, se dá por se identificarem mais com as vítimas de Paris. Não sei dizer exatamente, eu não vou afirmar, eu acho que entra no mundo subjetivo de cada um e a gente não pode dizer por que sentimos mais dor quando, por exemplo,
150 franceses são mortos do que quando 150 russos são mortos num atentado que aconteceu semana passada. Derrubaram um avião russo, né? A princípio o mesmo grupo terrorista que foi o Estado Islâmico. Me abala muito também a questão dos school shooters nos Estados Unidos, questão essa que eu já estudei. A própria mídia local lá tenta dar cada vez menos destaque, e mesmo assim são dezenas de atentados no estilo school shooter que acontecem todos os anos lá. Cada um me destrói. Isso é comoção seletiva? Bom, definitivamente não, porque eu não escolho, não seleciono nada. Eu creio que também isso aconteça com você. Então, pare de julgar quem se comove mais com o que acontece em Paris do que acontece com a Mariana. Pare de julgar com quem se comove mais com o que acontece em Paris do que acontece no Quênia. Se você realmente tem interesse de por que isso acontece, é melhor pesquisar aí o subconsciente popular e outras imaginário sociológico, etc. Galera, valeu. Peço desculpas se falei alguma besteira. Deixo aberto aqui os espaços para respeitosamente receber comentários, informações, dicas, para que juntos possamos construir um senso crítico sobre esse tema e outros tantos que pretendo gravar aqui na dosezinha de reflexão. Aqui em cima eu vou botar o link para inscrição e dos lados o link para assistir os vídeos de games e mais vídeos de filosofia. Obrigado, valeu e até a próxima!